Olá, meus alunos TGA, mais uma aula de Teoria Geral da Administração para vocês. E hoje a gente vai conhecer um movimento muito importante para a indústria mundial, que foi o toyotismo. Muito bem, mas a gente precisa contextualizar um pouquinho antes. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945 e no final da Segunda Guerra Mundial foram lançadas duas bombas no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E essas bombas causaram um desastre humano, um desastre ecológico, um desastre para a região e para o mundo, não é? Foi uma coisa desumana, uma coisa desnecessária, uma coisa absurda, mas duas bombas foram lançadas. E o Japão teve duas cidades muito importantes, Hiroshima e Nagasaki, destruídas. Muitas vidas foram perdidas. Isso abalou economicamente não só o Japão, mas o mundo. Daí surgiu o toyotismo, né? De 1948 a 1975, eles precisavam criar um modelo de produção. Isso não serviu só para a indústria automobilística, só para a Toyota. Isso serviu para as indústrias japonesas e foi exportado para o mundo inteiro esse modelo. Então, o toyotismo é um modelo japonês de produção que foi criado entre 1948 e 1975 nas fábricas da montadora japonesa de automóveis, idealizado pelos engenheiros Taishi Ono, Shingeo Shingo e Eiji Toyoda. O Eiji Toyoda esteve aqui no Brasil, na fábrica de São Bernardo. Isso ocorreu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse modelo era ideal para o cenário japonês da época, ou seja, era um mercado menor, diferente dos mercados americanos e europeus que utilizavam o modelo taylorista, né, e fordista. Muito bem. Sendo um modelo de produção, ele revolucionou, porque todos os modelos de produção em massa eram modelos tayloristas, eram modelos fordista. E eles pensaram não só na quantidade de bens, produtos de massa, né, quantidade para atender massas, multidões, consumidores. Eles pensaram em modelos diferentes, então poderiam fabricar em grande quantidade, mas com diferença de modelos. Então estão aqui os três, o Eiji Toyoda, o Taishi Ono e o Shingeo Shingo. Muito bem. O que era, na verdade, o toyotismo na sua essência? Era um produto feito de acordo com a necessidade. Então isso reduzia os estoques pela metade ou a quase zero, ou seja, o estoque mínimo necessário para se trabalhar num dia. A diminuição de fábricas, estoques, né, pela metade é o mínimo necessário, e uma maior flexibilidade, ou seja, eu não preciso fabricar como fabricava Henry Ford, Ford T na cor preta, em grande quantidade. Então eles inovaram para a época, não é? Isso aqui é um modelo que lembra o Fordismo, porque havia também uma linha de produção, mas eles poderiam fabricar modelos diferentes de automóveis, não precisava ser uma linha grande de um modelo só. E essa é a principal característica do toyotismo. Então, na década de 70, havia uma crise capital. Então, o modelo toyotista ele se espalhou nas empresas, mas ele tinha pouca flexibilidade, né, como nós já falamos. Então, precisava se fabricar em grandes quantidades, não é, para vender para muita gente. O modelo toyotista não, ele foi o contrário disso. Olha que interessante. Os desperdícios detectados nas fábricas montadoras de automóveis foram classificados em 7. Então eles fizeram uma classificação de desperdícios no modelo toyotista e trabalharam em cima disso. Então quais eram esses desperdícios? Produção antes do tempo necessário gerava estoque desnecessário, produção maior do que necessário, ou seja, produzir mais do que se vendeu, movimento humano, por isso o trabalho passou a ser feito em grupos, não é? Então o desperdício do trabalho humano que gerava cansaço, fadiga, a espera, né, no departamento esperando pelo produto de outro departamento, o transporte, estoque e operações desnecessárias no processo de manufatura, ou seja, manufatura significa produção, fabricação. Muito bem. Princípios do toyotismo para o gerenciamento. Eles criaram dois princípios interessantes. O Kaizen, que era aprimorar as operações de negócio de forma ininterrupta, então a produção não parava, não é? E o Genshi Genbutsu,
que é vá e veja, consiste na análise das fontes dos processos produtivos, dos problemas de produção. Então, estava nas mãos de quem produzia, dos operários, em controlar a qualidade, em poder parar a produção. Percebem isso? Para ajustar o produto, não sair produto com defeito e continuar a produção. Então, isso dava um empoderamento, isso dava autonomia, dava poder, o Kaizen e o Genshi Genbutsu, para o produtor, para o operário que estava produzindo. Então isso foi um grande aprimoramento no toyotismo, que modificou todas as fábricas do mundo na década de 70 e 80. Quais as diferenças dos modelos, então, para a gente entender, né? Então a gente vai ver o modelo do Fordismo e o modelo do toyotismo. Primeiro, o sistema de produção. No Fordismo era a produção em série, rígida e centralizada, não é? Já no toyotismo era flexível e versátil. As pessoas faziam vários tipos de trabalho. No Fordismo não. No Fordismo o que acontecia? A pessoa se tornava um especialista. Lembra quando eu falei? Quem põe vidro no carro só põe vidro, quem põe a roda só põe a roda, quem põe o pneu só põe o pneu. A estrutura, né? Aqui no Fordismo, que é decorrente do Taylorismo, era uma estrutura hierarquizada, então de hierarquia de cadeia de comando, né? Já no toyotismo, baseia-se na inovação, gestão do trabalho e mecanismos de controle internos da empresa. Ou seja, é o que eu falei no slide anterior aqui, olha, vamos voltar um pouquinho, é o que eu falei no slide anterior, as pessoas tinham a autonomia para trabalhar, para parar uma linha de produção e corrigir defeitos. Então essa é a grande diferença, enquanto aqui somente o supervisor, o chefe, o gerente poderia parar uma linha. Já no modelo toyotista, não. O operário podia parar porque ele conhecia muito bem várias etapas do processo. A divisão do trabalho. No Fordismo, tarefas são especializadas. Então, cada um é especialista em uma coisa. Repito a falar. Quem colocava vidro, só vidro. Quem colocava pneu, só pneu. Não é? Aqui, o operário ele controla várias máquinas nesse modo de trabalho. Só que reduziu a quantidade, o número de trabalhadores na fábrica. Havia uma racionalização. Por quê? Enquanto aqui, no Fordismo, o operário controlava a máquina que colocava o painel do carro, o vidro, a roda, aqui o operário controlava várias atividades, várias máquinas diferentes. Os produtos, essa é a maior diferença entre Fordismo e toyotismo. Aqui era a produção em grande quantidade de um mesmo produto, ou seja, o Ford T, que era aquele Ford bigode que eu mostrei para vocês, e aqui ó, a diversidade na produção pelas exigências dos consumidores. Então a Toyota foi a primeira a atender desejos diferentes, de tipos diferentes de automóveis. Então, né, eles diferenciaram exatamente, o que diferenciava o toyotismo do Fordismo era a flexibilidade na produção. Salários. Os salários no Fordismo eram altos, pois se buscava que os trabalhadores fossem consumidores também. Então eu pago um bom salário do meu trabalhador para ele consumir o meu produto. Aqui, olha, não se respalda em altos salários, o toyotismo, mas sim em prêmios pela produtividade. Produzia mais com qualidade, sem desperdícios, recebia um prêmio. Era uma forma de incentivo no toyotismo. Então aqui há uma equiparidade, não é? E nos estoques, sempre há produtos estocados no Fordismo, mas Ford ele estocava também pela venda. Se ele vendia 10 mil automóveis modelo T, ele estocava para 10 mil, ele não tinha desperdício, não há tanta diferença. Aqui, a estocagem dos produtos deve se adequar à demanda, ou seja, se estocava produtos aqui na linha de produção, inclusive. Então há grandes diferenças numa produção em massa de um mesmo tipo de produto e de uma produção grande, que não chega a ser em massa, de produtos diferentes. Muito bem. Então, o principal enfoque do toyotismo era combater desperdícios, pessoal. Então, a produção antes do tempo necessário, não se produzia antes do necessário, se produzia nos tempos adequados, havia-se uma administração do tempo. A espera, não havia espera para que um produtor seguinte, um operário seguinte, ficasse esperando até chegar o produto nele. Havia um trabalho contínuo. O movimento humano era calculado, adequado. A produção maior do que o necessário, se não havia.
né? Se produzia o que se vendia. Mas Ford também tinha essa ideia, né? Transporte, quanto menor o nível de transporte, melhor, né? E se eu puder, durante o transporte, fazer algum tipo de acabamento no produto, é melhor. Estoque, então se estocava para o dia de trabalho, para o momento, para o que se precisava, num sistema chamado Just in Time, que mais para frente eu vou mostrar. E operações desnecessárias, então havia um cálculo da produção do ser humano, do movimento humano, para restringir só o necessário de movimento humano, para não causar perda de tempo e cansaço extra ao trabalhador. Muito bem. Mas quais são as principais características do toyotismo que as diferenciam do fordismo? Primeiro, a flexibilização da produção. Então, eles produziam só o necessário, reduzindo estoques ao mínimo, de peças e de produto acabado. Automatização. Na aula passada nós falamos de automatização, vocês lembram? Nós falamos da cibernética. Então, a cibernética trabalhou firmemente aqui, ó, a utilização de máquinas que desligavam automaticamente se ocorresse algum problema. Então, era uma máquina já com inteligência artificial na década de 70. Olha que interessante. Just in time, ou seja, a chegada de produtos, de insumos, das peças que seriam colocadas nos automóveis na hora certa. Então isso reduziu o estoque assim ao mínimo possível. Não se tinha estoque para trabalhar um mês. Então era estoque quase que diário. Praticamente as entregas eram programadas nas fábricas japonesas da Toyota para dia e hora. Sabia-se em que dia e em que hora chegariam os insumos para a produção dos automóveis. O sistema Kanban, que era uma etiqueta, Kanban significa cartão, é um método para programar a produção de modo que o just in time, olha, se efetive. Então eu vou programar a produção, eu funcionário ou gestor, de acordo com a chegada de peças no just in time, está no cartão de controle de produção, né? A formação de teamwork, ou seja, trabalho em equipe, diferente do fordismo, que especializava as pessoas, que elas faziam uma coisa só. Aqui havia um time de trabalho que montava o carro junto. Controle de qualidade total, isso foi um grande diferencial no sistema Toyota, que a gente vê até hoje. Todos os trabalhadores em todas as etapas da produção são responsáveis pela qualidade do produto. Percebem isso? Então eles tinham a centralização, não havia, que havia descentralização de responsabilidade. Não havia um controle de qualidade, todos eram responsáveis pela qualidade. Então isso garantiu à Toyota, essas principais características, que o movimento toyotista tomasse conta não só das fábricas da Toyota, mas de todas as fábricas do mundo que inclusive adotavam o fordismo. Então, os enfoques principais do toyotismo estavam em gerenciar as ineficiências inevitáveis. Então, tem ineficiência que eu não consigo, né? Que é espera, transporte, deslocamento e perdas inevitáveis. Então, eles gerenciavam isso para reduzir o mínimo possível. Eles evitavam, combatiam os desperdícios, né? Fabricação de quantidade maior que o necessário, refugos, né? Carros, peças que não serviam, tempo perdido em consertar erros e estoque. Então, eles evitavam todo tipo de desperdício, principalmente o de tempo e do estoque. E as atividades que criam valor para o produto e serviço eram valorizadas, né? O montar o carro, terminar a montagem, então realização de operações e atividades de transformação estritamente ligadas ao produto ou serviço. Ou seja, todo o movimento de trabalho humano era utilizada essa energia humana para a montagem do produto, ou seja, evitar desperdício. Muito bem. Então nós vimos, né, que uma linha de montagem fordista, ela trabalha com um produto só, que o Ford tem em grande quantidade, todos pintados na cor preta, e o toyotismo, que era pela diversidade. São duas formas diferentes de pensamento diferentes. Então eu posso trabalhar fabricando um modelo de automóvel Toyota de várias cores, por exemplo, o mesmo modelo. Eu posso fazer 1000 e dividir esses 1000 automóveis em cores e modelos diferentes, enquanto que a linha de montagem do Fordismo era exatamente o mesmo modelo em grandes quantidades. Isso é que diferenciava os dois. Então, na verdade, para finalizar nossa videoaula de hoje, o toyotismo trabalhou na eliminação de desperdícios,
com o just in time, ou seja, na hora exata que eu preciso dos insumos, das peças para montar, eu evito o estoque. Com uma produção flexível, eu consigo fabricar produtos diferentes na mesma linha de produção. E com a racionalização da força de trabalho. Minha cachorra foi latir bem no final da aula, gente, a Meli, quietinha. Então, com esses modelos, o toyotismo se tornou o melhor modelo de produção da época. E até hoje ele é adotado. Então, eu racionalizo o trabalho, as pessoas não são especialistas, elas fazem vários tipos de trabalho. Na minha empresa chegam no dia marcado e na hora marcada as peças que eu preciso, e a produção é flexível porque eu consigo produzir produtos diferentes, entregar para clientes com necessidades e desejos diferentes de produtos, com cores diferentes, modelos diferentes. Na nossa aula do Teams eu vou explicar com mais profundidade todos esses modelos de produção. Bons estudos, muito obrigado.